fui convidado para ser secretário em 2016 de Gestão e Planejamento da prefeita da época, que era a Ana Bim, e ela é do PSD, e aí eu entendi que o PSD era o partido correto para mim entrar. E eu me filiei naquela oportunidade do PSD, não fui candidato, tá? Mas aí fui acompanhando o PSD, a evolução dele, o PSD cresceu hoje, é o maior partido do Brasil, sem dúvida nenhuma, e entendi que naquele momento eu fiz a aposta certa, tá? E o resultado está aí hoje. Então foi por uma questão estratégica mais do que ideológica. Estratégica, exatamente. Naquela oportunidade estratégica, por entender o que o partido tinha em mente, certo? Já tinham em mente em crescimento, né? Já vendo o trabalho do Gilberto Kassab, que era um trabalho fantástico, de articulador lá atrás, que ele sempre foi, entender que aquela forma de atuação dele era a forma que eu achava que era correta, e seguiria aquilo, então acho que foi isso que me levou a ser filiado no PSD. O senhor teve convite de outros, no caso? Sim, sem dúvida nenhuma, tive convite de outros. Tem algum outro que chegou a balançar o senhor assim? Que não. A ideologia, a forma de atuação do PSD, desde quando eu realmente conheci, foi a que me chamou a atenção. Sabemos que no campo mesmo do legislativo, no executivo, no próprio governo federal e estadual, a gente tem embates ideológicos, esquerdas, direitas, o cara que é mais o parlamentar que é mais liberal, capitalista. O senhor considera-se um vereador do diálogo? Sempre. Certo. Eu sou da direita, tá? Deixa bem claro, mas eu sou sempre aberto ao diálogo, sem dúvida nenhuma. E aí tá aí um dos motivos que eu fui eleito presidente da Câmara. Sempre diálogo, sem dúvida nenhuma. Certo. Como que o senhor avalia a direita brasileira hoje? Essa pergunta o senhor só responde se quiser, tá? Tá, não, sem dúvida nenhuma. Eu vejo assim, a direita brasileira hoje, ela passou por uma situação quando o Bolsonaro foi eleito, tá? Teve uma forma de pensamento que hoje acho que está começando a mudar um pouco em relação a isso, aquela questão daquela direita mais rígida, mais impositiva, acho que começou a mudar um pouco em relação a isso, mas eu acho que a direita hoje, acredito muito que vai voltar de novo, tá? Esse é um pensamento meu. O senhor vê como um processo cíclico? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é um processo que teve, infelizmente, aconteceu de se brecou, né, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que vai voltar novamente, acho de uma forma mais melhor do que estava lá atrás, entendeu? Então acho que a direita tem tudo a crescer mais ainda no nosso país. Em sua análise política, enquanto vereador que o senhor é, entendedor de política que também o é, por que o senhor entende que o senhor avalia que a direita, a ideologia de direita, ela pode vir a chegar ao poder novamente? Olha, o que está acontecendo no país hoje, você entendeu? A gente entende assim, a gente conversa muito, né? Nós conversamos muito com pessoas, né? Político conversa com pessoas, óbvio, claro. Né? E a gente vê insatisfação, tá? O aumento nos preços que a gente é nítido que a gente está vendo que está acontecendo, você está entendendo? Então a insatisfação do que foi colocado no atual governo na época da eleição não está acontecendo, entendeu? Então o político vive do quê? Se ele promete, ele tem que cumprir. Se ele não cumpriu, cai em descrédito, tá? Então a gente pode ver os números. A índice de aprovação do governo atual. Isso é uma resistência popular. Exatamente. O índice de aprovação do governo atual, ele está cada vez mais embaixo. Cada vez está caindo mais, entendeu? Então, assim, acredito que vai ter a próxima eleição que nós teremos no ano que vem, eu acredito muito que nós teremos mudança. Eu acredito muito, tá? Vereador, a gente sabe que, como o senhor propriamente disse, que cada um tem mais uma ideologia, então logo aqueles vereadores, aquele parlamentar, seja no legislativo, executivo, via de regra, alguns têm suas próprias ideologias e isso acaba reverberando nas suas atuações em algumas questões. Vou te perguntar isso por quê? A gente sabe que um determinado vereador, ele encampa mais a causa da saúde, um já veio da área do esporte, um vem mais do assistencialismo social, mas a gente sabe que, sem fazer juízo de valor, mas existem 3 elementos que é de cunho social para todos, né, que são os, digamos, mais importantes, não menosprezando os outros elementos. Sim. Saúde, segurança e educação. Como que será a sua intervenção enquanto vereador, guardadas as devidas proporções e limites, nessas 3 áreas que são tão importantes? Olha, sem menosprezar as outras. Com certeza. Mas é que são as 3 mais eminentes. Sim. Essa é a única pergunta que eu faço para todos. Tá. Só frisando novamente que eu gosto muito de atuar na área social, né? Fui presidente de entidade, então a gente sabe a necessidade que eles precisam do auxílio, porque o terceiro setor, sem ele, infelizmente, o setor público não consegue cumprir aquelas necessidades. Mas a gente já gosta, por exemplo, na área da saúde, tá? A gente vê uma necessidade muito grande. Vamos citar o exemplo de Fernandópolis, né? Uhum. A gente estava tendo uma dificuldade, nós temos uma dificuldade muito grande com relação ao UPA, tá? Tá tentando melhorar muita coisa com relação a isso. E eu, particularmente, tenho a ideia, tá? E já fiz o pedido, inclusive, de tentar construir um laboratório dentro da nossa unidade básica de saúde aqui, do UPA, né? Laboratório para coletas mesmo? Para coletas mesmo, porque hoje é feito de que forma? O paciente chega, ele passa por uma triagem,
tá? E aí ele aguarda o médico atender, o médico atende o paciente, aí ele vai para colher o sangue, espera esse aguarda juntar lá 5, 10 exames para depois mandar para o laboratório fora do UPA, tá? Esse processo acaba fazendo com que o atendimento demore muito, tá? Então eu já tenho um pedido, inclusive já tenho essa minha vontade que seja feito ali. Ou seja, colheu, faz o exame, já volta o médico, faz com que seja mais rápido. Uma questão logística. Logística, tá? É uma das coisas que eu tenho ideia. E eu venho acompanhando, apesar de ser só 30 dias da atual administração, uma melhoria significante com relação à saúde, sabe? Algumas alterações foram feitas nas unidades básicas de saúde, tá? Na própria UPA, coisas simples, por exemplo, ar-condicionado que não funcionava, o paciente já chega lá passando mal, um calor muito grande na nossa região, muito quente, troca de cadeiras de assentos que estavam todas danificadas. Então a gente está vendo que já existe uma evolução muito grande com relação a isso em pouco tempo, tá? Então o nosso papel e o meu como vereador é tentar fiscalizar isso para ver se realmente vai ter essas mudanças, cumprimento de horário, de médicos, então são coisas assim que a gente tem que estar muito de olho para ver se realmente vai acontecer. A princípio a gente tem que fazer isso, tá? Porque a administração nova mudou totalmente, é uma administração que está entrando agora, que não é do grupo anterior, e toda vez que muda existe uma esperança muito grande, tá? Tanto da população como nós de vereadores. Então a gente tem que dar um pouco de crédito também, ver se realmente vai fazer. Na educação, é uma área que eu realmente eu prezo muito. Inclusive a gente tem algumas situações de professores, vamos citar um exemplo, PEB 1 e PEB 2 que exercem a mesma função, mas o valor da hora-aula não é o mesmo, uma luta minha, que eu venho fazendo já há muito tempo, e vou continuar lutando para fazer equiparação. Salas de aulas, infelizmente a gente teve um problema muito grave, aqui, voltando a frisar a questão do calor da nossa região, sem ar-condicionado, com ventilador quebrado, ventilador comprado no chão, perdendo garantias, entendeu? Então a gente tem que dar, primeiro, qualidade para o aluno e para o professor, tá? Uniforme entregue depois do meio do ano, são coisas que são pontos que a gente vai estar lutando e muito para ver se a gente consegue resolver nessa atual administração. Na segurança, eu zelo muito pela questão vamos usar a tecnologia, câmera. Nós temos praças, por exemplo, que tem necessidade de instalação de câmera. Hoje nós temos aqui o projeto Sentinela, que a gente chama antigo, que tem câmera instalada na cidade, que a gente é ligado direto na Polícia Militar. Eu acho que a gente tem que expandir. Quanto mais a gente expandir isso, melhor. Porque se você tem um monitoramento dentro da base da polícia, você consegue fazer o preventivo. Tá? Então eu acho que para nós aqui, a gente poderia fazer isso. E é lógico, é um sonho, não só meu, como acho que de toda a Câmara e também da população, ver se consegue trazer a Guarda Civil Municipal. Tá? Então, tem que estudar se tem possibilidade financeira, mas eu acho que a cidade de Fernandópolis já comporta uma Guarda Civil Municipal. Então, esses são mais ou menos o que a gente tem em mente com relação a essas três áreas.